Sabe aquela sensação de olhar para trás para uma decisão que você tomou e pensar, onde eu estava com a cabeça? Nossa, sempre. Pois é, porque a gente, mesmo sabendo o que é o certo fazer, às vezes faz exatamente o contrário. Exato. Seja, sei lá, insistir num projeto que já tá claro que não vai dar em nada, ou comprar uma ação no pico só porque tá todo mundo comprando. Parece que tem um sabotador dentro do nosso cérebro. Totalmente. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nesse sabotador. Nossa fonte é um livro que é tipo um manual de instruções para o cérebro humano. Seeking Wisdom, From Darwin to Munger, do Peter Bevelin, que é fantástico. Ele fez um trabalho incrível, né? Compilou a sabedoria de gente como Charles Darwin, os investidores Charlie Munger, Warren Buffett, um monte de psicólogos. A nossa missão aqui é desvendar alguns dos modelos mentais mais poderosos desse livro para entender essas forças invisíveis que guiam nossas escolhas e, quem sabe, aprender a pensar com um pouco mais de clareza. Exatamente. E o mais legal, assim, é que não se trata de acumular conhecimento de enciclopédia, sabe? A ideia é montar um kit de ferramentas mentais. Um kit de ferramentas. Gostei. E o ponto de partida do Beverly que é genial e explica quase tudo. Nosso cérebro é uma máquina fantástica, mas ele foi projetado para um mundo que não existe mais. Ele evoluiu para sobreviver na savana entre caçadores-coletores. Certo. E muitas das nossas decisões mais irracionais hoje, no mercado financeiro, na carreira, nos relacionamentos, são ecos desse passado. São, como o livro diz, os fantasmas da savana assombrando nossas planilhas de Excel. Fantasmas da savana. Adorei isso. Então vamos começar a caçar esses fantasmas. O primeiro que o livro aponta é uma das coisas mais estranhas e poderosas que a gente sente. A tal da aversão à perda. Ah, essa é clássica. Porque a dor de perder R$ 100 no bolso parece um soco no estômago, mas a alegria de achar os mesmos R$ 100 na rua é só um opa, legal. A intensidade é completamente desproporcional, né? É totalmente desproporcional e a razão é pura sobrevivência. O biólogo Richard Dawkins tem uma frase no livro que é um tapa na cara de tão direta. Existem muito mais maneiras de estar morto do que de estar vivo. Nossa, pesado. Pensa no nosso ancestral. Para ele, ignorar um possível ganho, tipo umas frutinhas a mais, era ok. Mas ignorar uma possível perda, um predador escondido, o risco de ficar sem comida, isso era fatal. O custo do erro era o fim da linha. Claro, um erro e você vira almoço de um tigre dente de sabre. Exato. Então, o nosso cérebro foi programado com um alarme de incêndio supersensível para perdas e só um apito discreto para ganhos. E esse alarme hoje dispara para coisas que não ameaçam a nossa vida. Verdade. Dispara quando o valor da nossa ação cai 2% e o pânico nos faz vender na baixa. Dispara quando a gente pensa em mudar de emprego e o medo de perder a estabilidade paralisa, mesmo que o novo trabalho seja muito melhor. É isso. O medo de perder é um motivador absurdamente mais forte que o desejo de ganhar. E os sistemas ao nosso redor sabem muito bem disso. Isso que é fascinante, porque essa programação interna, esse medo de perder, é o que abre a porta para a segunda grande armadilha que o livro explora: o poder dos incentivos. Assim, tem uma citação do Garrett Hardin que é brutal. Se as leis da sociedade recompensam o roubo de bancos, a sociedade terá mais roubos de bancos. Em outras palavras, não diga o que as pessoas deveriam fazer, apenas observe o que elas são pagas para fazer. É a regra de ouro do comportamento humano. As pessoas seguem os incentivos. O livro dá exemplos muito, muito claros. Pensa no gerente do banco. A meta dele é vender produtos financeiros, porque é isso que gera o bônus dele. Com certeza. Não necessariamente encontrar o melhor investimento para quem está investindo. O sistema o incentiva a vender, não a aconselhar da melhor forma. Ou, o exemplo mais polêmico do livro, o de professores em alguns sistemas onde o salário está atrelado às notas dos alunos. Nossa! Que tipo de comportamento isso incentiva? Na melhor das hipóteses, o ensino focado só em passar na prova. Na pior, a fraude. E isso me lembra daquela frase, acho que é do Upton Sinclair.
É difícil fazer um homem entender algo quando o seu salário depende de ele não entender. É exatamente isso. E o ponto-chave aqui não é que as pessoas são más ou corruptas por natureza. Não. É que sistemas com incentivos desalinhados produzem resultados ruins, mesmo com pessoas bem-intencionadas. Para ilustrar um sistema com incentivos perfeitos, o livro conta a história, talvez uma lenda, dos construtores de arcos na Roma Antiga. Essa é ótima. O engenheiro responsável pelo projeto de um novo arco tinha que ficar de pé embaixo da estrutura quando os andames de madeira eram removidos. Caramba! Isso é o que eu chamo de skin in the game, ter a pele em jogo, literalmente. Se ele errasse o cálculo, era o primeiro a saber, da forma mais definitiva possível. Exato. Imagina se a gente aplicasse isso hoje. Políticos tendo que usar exclusivamente o sistema público de saúde que eles gerenciam. Ou, sei lá, CEOs de empresas aéreas sendo obrigados a voar na classe econômica em voos remarcados. O mundo seria bem diferente, não é? A lição dessa analogia é poderosa. Sempre que for analisar uma situação, um negócio, uma política, a pergunta é: quem ganha o quê com isso? Sem seguir o dinheiro. Esqueça os discursos, as declarações de missão, siga o dinheiro, siga os incentivos. A resposta quase sempre revela a verdade por trás de tudo. Ok, então já temos dois fantasmas. O nosso medo irracional de perder e nossa resposta quase automática aos incentivos. Mas tem um terceiro que talvez seja o mais comum no dia a dia. É a armadilha da consistência, ou como eu gosto de chamar, a síndrome do Jaque. A síndrome do Jaque. Boa. Já que eu comecei a ver essa série ruim, vou até o final. Já que eu investi tanto tempo nessa carreira que eu odeio, agora eu vou continuar. O livro usa o exemplo do casal que fica no casamento infeliz porque, já investimos 15 anos nisso. É a famosa falácia do custo afundado ou sunk cost fallacy. O nosso cérebro odeia, simplesmente odeia admitir que esteve errado. É o orgulho, né? Admitir que os 15 anos de casamento, ou os 5 anos de faculdade num curso errado, ou as 2 horas na fila do cinema foram um investimento ruim, é psicologicamente doloroso. Então, para evitar essa dor, a gente cria uma lógica maluca. Preciso continuar investindo para que o investimento passado não tenha sido em vão. É uma lógica completamente torta. É como estar num buraco e decidir que a melhor solução é continuar cavando. Exatamente. Eu mesma já caí nessa. Outro dia fiquei quase 2 horas na fila de uma atração de parque de diversões que eu nem queria tanto ir. Mas depois de 40 minutos eu pensei, bom, já esperei tudo isso, agora eu não vou sair. Clássico. E como foi? Péssima decisão. Perdi meu tempo e a atração era fraca. Todos nós já fizemos isso. O truque para escapar dessa armadilha é entender que o custo passado já era. Ele afundou. É irrecuperável, não importa o que você faça. O dinheiro, o tempo, a energia já foram. Já foi. A única pergunta que importa é, baseada em onde estou agora e com as informações que tenho hoje, qual é a melhor decisão por futuro? Os 15 anos de casamento não voltam. A pergunta é, quero passar os próximos 15 anos da mesma forma? Isso exige uma honestidade brutal com a gente mesmo. Exige. Exige engolir o orgulho, né? E admitir o erro. O livro cita uma frase atribuída ao economista John Maynard Keynes, que é perfeita para isso. Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E o senhor, o que faz? Maravilhosa. Mudar de ideia não é fraqueza, é inteligência. É uma atualização do nosso software mental. Exatamente. É um sinal de força, não de fraqueza. É a capacidade de se adaptar à realidade como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse ou como a gente decidiu que ela era no passado. Beleza. Agora vamos para a última armadilha, que no mundo de hoje, com redes sociais e conexão constante, talvez seja a mais perigosa de todas. A prova social. O famoso efeito manada. E essa é perigosa mesmo. O livro cita um corretor da bolsa que diz: prefiro estar errado em grupo do que certo sozinho. Essa frase me dá arrepios, mas ela explica muita coisa, de bolhas financeiras a modismos inexplicáveis. Dá arrepios porque é a mais pura verdade. Em situações de incerteza, nosso cérebro pega um atalho.
Em vez de fazer uma análise complexa, ele pergunta o que todo mundo está fazendo e segue a multidão. É mais fácil, né? É um instinto de sobrevivência. Lá na savana, se todo mundo saísse correndo, era melhor correr junto e perguntar o motivo depois. O problema é que hoje, a manada corre para comprar criptomoeda no topo ou para linchar alguém na internet. O livro conta aquela história terrível da Catherine Genovese, em Nova York, Nossa, essa história é... que foi assassinada na rua e 38 vizinhos viram e ouviram tudo das suas janelas, mas ninguém ligou para a polícia por quase meia hora. Como isso é possível? Não entra na cabeça que 38 pessoas não tenham feito nada. É um caso que virou um clássico da psicologia social, porque revela dois mecanismos mentais muito sombrios em ação. O primeiro é a ignorância pluralista. Ignorância pluralista? O que é isso? Cada vizinho olhava pela janela, via que ninguém mais estava fazendo nada e pensava, ué, se ninguém está reagindo, talvez não seja tão sério quanto parece. Devo estar exagerando. Cada pessoa usava a inação dos outros como prova de que não era uma emergência. Que bizarro. É um looping de inação coletiva. E qual o segundo mecanismo? O segundo é... A difusão de responsabilidade. Cada um dos 38 vizinhos pensou, com tanta gente vendo isso, alguém com certeza já deve ter ligado para a polícia. A responsabilidade, que seria 100% de uma única testemunha, se diluiu por 38. E o resultado é que ninguém se sentiu pessoalmente obrigado a agir. Exato. A responsabilidade de todos virou a responsabilidade de ninguém. Isso é assustador e explica tanta coisa, até no mundo digital. Quando vemos um caso de cyberbullying com centenas de pessoas atacando uma só, a responsabilidade se dilui. Cada um dá só uma cutucada, mas o resultado agregado é devastador. Perfeito. E entender isso nos dá uma ferramenta prática. Se um dia alguém precisar de ajuda no meio de uma multidão, não adianta gritar, alguém me ajude. Não funciona. Não funciona por causa da difusão de responsabilidade. O que se deve fazer é quebrar o efeito. Aponte para uma pessoa específica. Você aí, de casaco azul, ligue para a emergência agora. Direcionar a responsabilidade. Nesse momento, você elimina a incerteza e atribui 100% da responsabilidade àquela pessoa. A chance dela agir aumenta drasticamente. Uau! Depois de passar por tudo isso, aversão à perda, incentivos, custo afundado, efeito manada, a gente fica com a sensação de que o nosso cérebro é um campo minado. É um pouco sim. A pergunta de $1 milhão é, como a gente navega por isso? Como podemos construir um pensamento mais claro e robusto? O livro oferece uma ferramenta que é quase um superpoder de tão simples e eficaz. A inversão. É o grande trunfo do Charlie Munger. A ideia vem de um matemático do século XIX, o Carl Jacobi, que tinha um lema: inverta, sempre inverta. Inverta, sempre inverta. A lógica é que muitos problemas são incrivelmente difíceis de resolver de frente, mas se tornam óbvios se você os atacar pelo lado oposto. Como assim na prática? Me dá um exemplo. Então, em vez de perguntar como posso ter sucesso na vida, que é uma pergunta vaga, complexa, inverta. O que eu poderia fazer para garantir que minha vida seja um fracasso absoluto? Nossa! Faça uma lista. Ser viciado em drogas, estar sempre endividado, ser uma pessoa em que ninguém confia, nunca aprender com os erros dos outros, desistir na primeira dificuldade. A lista fica clara rapidamente. E aí, tudo o que você precisa fazer é... evitar sistematicamente cada um desses itens. Exatamente. É genial. Em vez de tentar desenhar um mapa para o tesouro, você desenha um mapa de todos os buracos e penhascos no caminho e simplesmente não vai por ali. O caminho que sobra provavelmente te leva a um lugar bom. É isso. É muito mais fácil evitar a estupidez do que buscar a genialidade. E o Munger tem as suas famosas Receitas para a Miséria, que o livro compila e são um guia de inversão perfeito. Receitas para a miséria. Por exemplo, a primeira receita dele para uma vida miserável é: seja pouco confiável. Se você consistentemente prometer coisas e não cumprir, se as pessoas aprenderem que sua palavra não vale nada, é quase garantido que você terá uma vida péssima. A inversão é óbvia. Seja absurdamente confiável e veja o que acontece. Faz todo sentido. Qual a segunda receita? A segunda é: aprenda tudo exclusivamente com a sua própria experiência.
Ignore a sabedoria acumulada por milênios. Ignore os livros, ignore os conselhos, ignore os erros dos outros. Insista em colocar a mão no fogo para ver se queima. Exato. A vida é muito curta para aprender tudo na base da tentativa e erro. A inversão é: devore a sabedoria dos outros, vivos e mortos. Aprenda com os erros deles para não precisar cometê-los. E a terceira. A terceira receita para o fracasso: desista ao primeiro ou segundo obstáculo sério. Ao enfrentar uma adversidade real, jogue a toalha, nunca persista. Munger diz que se você apenas evitar essas 3 coisas, ser uma pessoa não confiável, ignorar a sabedoria alheia e desistir fácil, você já estará muito à frente da maioria. Não garante o sucesso. Mas quase garante que você vai evitar o fracasso. É uma forma muito mais robusta de pensar sobre a vida. Em vez de uma busca idealizada pela felicidade, é um trabalho prático de engenharia para evitar a miséria. E com isso a gente encerra deixando uma provocação final. Vamos lá. Da próxima vez que uma decisão importante aparecer, seja um novo projeto no trabalho, um investimento ou uma mudança de vida, faça uma pausa. Antes de perguntar, como eu faço isso dar certo? Experimente inverter. Pergunte primeiro, quais são todas as formas pelas quais isso pode dar espetacularmente errado? Faça uma lista honesta de todos os possíveis desastres. E só então construa seu plano. Não só para buscar o sucesso, mas principalmente para se defender de cada uma dessas catástrofes. O que essa nova perspectiva, essa visão invertida, revela sobre o caminho a seguir?